Glória a Deus. Vamos orar novamente? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos clamar a Deus, misericórdia, graça, para entendermos as Escrituras e a sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós te exaltamos e agradecemos pela graça e privilégio de estarmos aqui nessa noite, te adorando, te servindo e rendendo adoração a Ti. Fala conosco, que a sua graça e a sua misericórdia possa alcançar-nos mais uma vez. E nessa noite a Tua palavra possa ser encorajamento, ânimo, alinhamento, esclarecimento para o nosso coração, para que nos convertamos dos nossos maus caminhos e aprendamos a Te adorar em tudo. Senhor, dá-nos entendimento, clareza, iluminação daquilo que vamos ouvir nessa noite, para que a Sua palavra revelada possa saltar aos nossos olhos e ser alimento que nutre a nossa vida. Agracia-nos dessa forma, nós nos colocamos diante do Senhor em santo temor e reverência, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Abra sua Bíblia no profeta Malaquias, capítulo 3, verso 13. Malaquias, capítulo 3, verso 13. Nós vamos expor e conversar sobre essa porção de texto do profeta Malaquias, que vai do verso 13 até o verso 18, e aonde ali é tratado um assunto muito pertinente, inclusive para os nossos dias. O profeta Malaquias, para quem está acompanhando esse tema, sabe que ele é o último profeta do Antigo Testamento, ele antecede a vinda de Cristo e é o último a anunciar a vinda de Cristo. E também a vinda de João Batista como aquele que prepararia o caminho para Jesus. Jesus vem 400 e tantos anos depois de Malaquias, e Malaquias ele está inserido dentro de um contexto onde o povo havia retornado do exílio babilônico, já fazia cerca de 100 anos, reconstruído o templo, reconstruído os muros, reconstruído a cidade, e o povo que estava no exílio babilônico e retornou para a cidade santa, para Jerusalém, eles tinham muita expectativa daquilo que aconteceria com o retorno deles e principalmente com a reconstrução do templo. Eles acreditavam que viveriam uma glória incrível, que eles viveriam dias como os dias de Elias ou os dias de Moisés. E simplesmente não foi isso que aconteceu. O profeta Ageu, o profeta Zacarias exortam o povo a reconstruírem o templo, e eles reconstroem, e agora o templo reconstruído, eles anseiam por essa intervenção milagrosa, sobrenatural, de sinais e maravilhas da parte do céu, e isso não acontece. E por conta disso, algumas pessoas começam a se questionar sobre a valia de servir a Deus ou não, calculando se valia a pena servir a Deus ou não. E o profeta Malaquias então se ocupa da parte do Senhor para exortar e corrigir esse povo que estava pensando tamanhas atrocidades em relação a Deus. E por isso o título da mensagem dessa noite, para você que gosta de anotar, se chama Vale a pena servir a Deus? É uma pergunta e uma indagação que o próprio texto nos responderá. Vamos lá para o verso 13, versículo 13 de Malaquias capítulo 3. O Senhor diz: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? É curioso perceber que o Senhor, Ele nota as palavras que saem da nossa boca. É curioso perceber que Deus nem somente conhece as palavras que saem da nossa boca, mas conhece aquelas que nem saem da nossa boca. E o que Deus aqui havia registrado e notado é que havia um pseudo povo dele, ou um suposto povo dele, que blasfemava contra Deus e dizia palavras duras contra Deus no meio do povo de Deus. E isso nos leva a entender algo que nós já temos pontuado em algumas ocasiões, mas aqui eu quero deixar mais claro e destacado, é que sempre vai haver um povo dentro do povo, sempre vai haver uma igreja dentro da igreja, sempre vai haver Israel dentro de Israel.
Jesus ele conta duas parábolas que exemplificam isso, quando ele conta, por exemplo, a parábola do joio e do trigo. Quantos recordam dessa parábola? Ele diz, olha, plantamos o trigo e durante a noite o inimigo veio e plantou o joio. E o joio e o trigo crescem juntos, e eu peço para que vocês não tirem o joio, para que não se corra o risco de tirarem o trigo também. Mas no tempo devido, o joio e o trigo serão separados. A palavra também conta uma ilustração, uma parábola acerca do reino de Deus, dizendo que o reino de Deus é como um pescador que joga a rede, e da rede tira peixes bons e peixes ruins, e logo quando nota-se os peixes ruins, eles são jogados fora, enquanto os peixes bons são preservados e guardados. Portanto, estar na instituição igreja não necessariamente te faz igreja. Aquele povo que estava sendo advertido por Deus, teoricamente deveria ser o povo de Deus, mas demonstrava com a sua atitude que não era povo de Deus. Pelo contrário, eles usavam a sua boca, que deveria ser usada para adorar a Deus, como uma forma de blasfemar contra Deus, de ofender a Deus, a sua obra e aquilo que Ele está fazendo no mundo. Deus se irrita com conversas ofensivas e tolas. Acredite nisso. Deus se irrita, principalmente quando aqueles que deveriam o exaltar, usam as suas bocas para o denegrir, usam a sua boca para o rebaixar. A acusação de Deus contra o povo dele é: vocês têm dito palavras duras contra mim. Essas palavras vieram de corações orgulhosos, arrogantes, e demonstravam desprezo por Deus. E não eram apenas pensamentos de dúvida, até porque os pensamentos de dúvida Deus tolera e tem paciência. Mas essas palavras eram oriundas de corações perversos, que não amavam a Deus, pelo contrário, desprezavam a Deus. E falavam isso em alto e bom tom, em voz alta, para que todos ouvissem. E isso denota uma característica que infelizmente sempre acompanhou o povo de Deus, que em muitas ocasiões, aquilo que deveria ser casa de oração se transforma em covil de ladrões. Deus fala através do profeta Amós, que queria que as festas religiosas, as reuniões, as assembleias solenes em nome dele terminassem. Deus diz para o profeta Malaquias, através do profeta Malaquias, que seria bom se alguém tivesse coragem para fechar as portas do templo. E o que isso demonstra é que muitas vezes aqueles que supostamente se colocam como povo de Deus para servir a Deus, na verdade se juntam para blasfemar contra Deus. Ai da igreja que se junta para blasfemar contra Deus. Ai dos grupos pequenos que se juntam para blasfemar contra Deus e desprezar a sua obra. Ai daqueles que, ao invés de produzirem edificação entre os irmãos, produzem torpeza e destruição. Os nossos ambientes de comunhão como igreja deveriam ser ambientes encorajadores, animadores, ambientes onde somos edificados, crescemos em fé, em ousadia, em temor a Deus. Não ambientes onde somos infligidos, atacados por palavras vãs, por palavras torpes, por pensamentos incorretos. Os grupos pequenos precisam ser um ambiente de edificação. E se não são, é melhor que eles não existam. As igrejas precisam ser ambientes de edificação, e se não são, é melhor que elas deixem de existir. As reuniões, os cultos, precisam ser ambientes de edificação, e se não são, é melhor que eles não aconteçam. Sair depois do culto com os irmãos precisa ser momentos de edificação, e se não são, é melhor que você vá para a tua casa comer ovo frito.
aquelas pessoas se juntavam e de maneira muito política se juntavam numa suposta comunhão que na verdade era destruição e que não cooperava em nada para a glória de Deus. E o que é pior nessa narrativa histórica é que quando Deus os acusa de dizerem coisas duras contra Ele, sabe como eles respondem? Com uma pergunta leviana, com uma pergunta dissimulada. A pergunta que eles devolvem para Deus é: o que temos falado contra ti? Como se perguntando: Deus, eu? Quando eu falei contra você? O que eu falei contra você? Obviamente que essa atitude leviana de pessoas blasfemadoras, que fogem da responsabilidade de assumirem as suas culpas, porque ao assumirem, sabem que precisam se arrepender. Essas pessoas que são advertidas pelo profeta Malaquias, logo se contrapõem a essa acusação, dizendo: não, os comentários que nós fizemos não são comentários contra Deus. São apenas comentários, são triviais. São apenas palavras que nós lançamos ao vento e não são palavras duras. Porque, aliás, nós não estávamos falando contra Deus, nós estávamos falando contra a igreja. Porque, aliás, nós não estávamos falando contra Deus, nós estávamos falando contra o povo de Deus. E é interessante ouvir isso, porque na minha experiência pastoral, eu vi isso acontecer tantas e tantas vezes. Quando ambientes supostamente de comunhão que deveriam ser, se tornam covil de ladrões. E aí então você vai advertir esses ambientes destrutivos, e normalmente o que as pessoas dizem é algo parecido exatamente com isso: o que nós temos falado contra ti? O protocolo daqueles que pecam e não querem se dar ao trabalho de se arrepender quase sempre é o mesmo. Primeiro eles minimizam o seu erro, dizendo: não foi tão errado assim. Dizendo: não foi tão duro assim. Não foi tão perverso assim. E segundo, eles tentam despistar a sua culpa, culpando os outros. E isso ocorre nos dias de hoje e acontecia nos dias de Malaquias, aonde o ambiente do povo de Deus deveria ser um ambiente fértil de fé, de adoração, mas em algumas ocasiões estavam se transformando em um ambiente de destruição. E quando advertido, o povo tratava isso com desdém, com diminuição e minimização da sua culpa. Eles perguntam: o que nós fizemos contra ti? Que palavras nós falamos contra ti? Olha o verso 14. Vocês dizem: é inútil servir a Deus. É inútil jejuar, é inútil adorar a Deus, é inútil frequentar a igreja, é inútil servir ministerialmente, é inútil entregar ofertas, é inútil viver uma vida de retidão, é inútil obedecer aos mandamentos de Deus, é inútil preservar a santidade, é inútil proclamar o Evangelho, é inútil servir a Deus. Era isso que eles diziam e é isso que muitos de nós dizemos. Talvez não com palavras tão claras, mas com intenções semelhantes com aquela que aquele povo dizia isso: é inútil servir a Deus. E eles perguntam: o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos exércitos? As duas afirmações usadas por Deus para acusar aquele povo que não era povo, mas estava no meio do povo, é que primeiro eles dizem: é inútil servir a Deus. E essa avaliação obviamente era oriunda de uma perspectiva incorreta da fé,
das promessas e da profecia do Senhor. Por quê? Porque eles fundamentavam esse argumento de que era inútil servir a Deus com base no mundanismo. Primeira coisa. Como assim mundanismo? Eles criam que o resultado de servir a Deus seria uma vida próspera financeiramente, seria uma família legal, seriam bens materiais, honra e fama. Eles pensavam que o resultado de servir a Deus viria até eles neste mundo, nessa terra. E deixa eu dizer algo a vocês. Ainda que seja fato de que Deus abençoa muitos do seu povo e dá a muitos a graça e a misericórdia de usufruírem de prosperidade financeira, prosperidade familiar, prosperidade na saúde, prosperidade em vários âmbitos, também é bem verdade que Deus nunca nos prometeu isso. Amém? E nós nunca devemos nos escorar na fidelidade de Deus, atrelado a um tipo de sucesso mundano. Eles julgavam que era inútil servir a Deus porque eles não viam o resultado em seus bolsos. Mas obviamente que eles cometeram um equívoco enorme, porque a palavra nunca deu brecha para que eles pensassem dessa forma. Por isso, você que serve a Deus na expectativa de que você viva uma vida boa, eu quero te lembrar de Paulo, que foi apedrejado. Eu quero lembrar de Pedro, que foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Eu quero lembrar de Savonarola, que foi queimado em praça pública. Eu quero lembrar de Policarpo, que foi morto ferozmente. E tantos outros, que com certeza eram melhores do que todos nós. E que temiam e amavam a Deus mais do que todos nós. Ainda assim não usufruíram de prosperidades mundanas, passageiras e transitórias. Eles julgavam que era inútil servir a Deus, porque julgavam as promessas de Deus de maneira mundana. E aqui eu quero trazer um reforço bíblico para você em relação a isso, que está lá em 1 João capítulo 2, verso 25, onde a palavra nos diz: esta é a promessa que Ele nos fez. Qual? A vida eterna. Qual é a promessa de Deus? A vida eterna. Essa é a promessa dele. A promessa de Deus é a vida eterna. Os ímpios podem prosperar, os ímpios podem ter conforto, mas somente o povo de Deus terá a vida eterna. E é nisso que eu e você devemos confiar, esperar e expectar. Eles julgavam, em segundo momento, que servir a Deus era inútil por conta do seu imediatismo. Como assim imediatismo? De fato, a obediência a Deus em ambientes favoráveis faz com que você tenha uma vida melhor, faz com que você tenha uma família melhor e um casamento melhor. Entretanto, em grande medida, isso é um processo. E eles tinham uma expectativa imediatista do socorro de Deus. Eles pensavam que ao virem no culto, levantarem a mão no louvor, faria com que eles tivessem uma promoção no trabalho durante a semana. Eles pensavam que ao vir ao culto, entregar uma oferta, faria com que os filhos deles se tornassem educados durante a semana. E deixa eu te falar algo. Que no nome de Jesus você seja liberto de todo e qualquer imediatismo. Porque grande parte das coisas boas da vida demoram tempo para serem boas. E com Deus não é diferente. Ter casamento bem-sucedido não é o escolher o pastor certo para se fazer o teu casamento, e nem a festa certa para se fazer o teu casamento, e tampouco uma magia que te lançam sobre você. Ter um casamento bem-sucedido exige de você, homem, amor sacrificial, exige de você, mulher, submissão, exige de você, casal, amor a Deus acima de todas as coisas, prioridade.
E isso é processo. Isso demora tempo, isso precisa ser curtido. E eu e você precisamos compreender que não usufruiremos de recompensas eternas de maneiras imediatistas. Pelo contrário, quase como via de regra, aqueles que decidem caminhar com Deus, logo de cara começam a enfrentar problemas. É impressionante isso. Parece que é Deus pregando uma peça. Porque o cabeça de bagre fazia tudo errado. E as coisas estavam bem. E de repente, então, ele vai até o Senhor, derrama-se diante dele, entrega a sua vida a ele, e de repente tudo começa a naufragar. E aí então ele se questiona: será que valeu a pena entregar minha vida a Jesus? Fuja do imediatismo. Eles pensavam que as suas ofertas dariam resultados imediatos a eles. Eles tinham percepções erradas acerca das promessas de Deus e das profecias dadas por Deus a eles, perguntando o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos. Agora aqui é algo curioso, porque além de ter uma percepção errada em relação às coisas de Deus, eles tinham uma percepção errada em relação a eles mesmos. E como isso é difícil de digerir. Quais eram as percepções erradas acerca deles mesmos? Eles realmente pensavam que estavam servindo a Deus. Deixa eu dizer algo a você. Se você serve a Deus esperando uma recompensa terrena, na verdade você nunca serviu a Deus. Você sempre serviu a si próprio. Eles serviam a Deus sobre esse paradigma. Eles serviam a Deus querendo alguma recompensa de Deus terrena. E por esse motivo, na verdade, isso denota que eles nunca, na verdade, serviram a Deus. Sempre foram a eles mesmos que eles serviram. Eles ainda dizem que insistiam diante de Deus, se lamentando e chorando. E dizem: não vale a pena se lamentar diante de Deus. Mas isso é curioso, porque onde na palavra diz que nós devemos nos lamentar diante de Deus, a palavra diz que nós devemos servir a Deus com alegria. Devemos ofertar com alegria. Se houver lamento nas suas ofertas, elas não foram ofertas. As ofertas precisam ser oriundas de um coração que se alegra com Deus. E se alegra em adorar a Deus. E se não nos alegramos em Deus, em servir a Ele, na verdade não estamos o servindo. Se liderar um grupo pequeno para você é um fardo, você não está servindo a Deus. Pastor, então isso significa que eu devo parar de liderar, ou que eu devo parar de entregar ofertas? Não, isso significa que você precisa se converter. Isso significa que você precisa alinhar teu coração. Eles tinham uma percepção errada deles próprios, e dizendo que não tinham ganho nada. Eles diziam: é inútil servir a Deus porque não ganhamos nada em servir a Ele. Entenda uma coisa: o maior presente de Deus a nós é Ele mesmo. Deixa eu falar novamente. O maior presente de Deus a nós é Ele mesmo. Não é o carro novo, não é a promoção no trabalho, não é a visibilidade, a influência, mas é Ele mesmo. Porque de todas as coisas que nós poderíamos ter, a única coisa que nenhum homem em nenhum momento da história poderia ter é Deus. E Ele se entregou a nós, Ele se deu a nós. O maior presente de Deus a nós é o fato de pertencermos a Ele e Ele a nós, e de sermos o seu povo, e isso deveria ser o motivo de contentamento nosso. Coloque a tua mão no seu peito e diga para você mesmo: o maior presente de Deus para mim é Ele mesmo.
Nunca se esqueça disso. É a presença de Deus, é o favor dEle, é o fato de você pertencer a um povo que você não merecia pertencer, é que demonstra de fato o maior ganho que nós podemos ter no Senhor. Verso 15. Por isso agora, consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Olha o tamanho da arrogância e blasfêmia desse povo. Eles chegaram a desenvolver uma espécie de declaração de fé acerca daquilo que eles concluíram acerca de Deus. E nesse termo que eles declaram as suas crenças, passa-se por afirmações tão terríveis e que talvez você caia nelas. Eles diziam: aqueles que cometem iniquidade, na verdade testam a paciência de Deus e em seu limite escapam ilesos. Basicamente o que eles diziam é o seguinte: olha, a vontade de Deus tem uma linha. Desse lado está a vontade plena de Deus, e daquele outro lado está a vontade contrária de Deus. E então eles diziam: qual será que é essa linha? Para que a gente fique exatamente em cima dela. E aqui a gente possa ser abençoado, e ainda assim viver uma vida perversa, pecaminosa, e ainda assim viver uma vida depravada. Porque aqui é a linha da paciência de Deus. Deixa eu dizer algo a você. Se você está procurando a linha da paciência de Deus, na verdade você nunca procurou a Deus. Aqueles que buscam a Deus, inevitavelmente e invariavelmente amam a santidade, amam a retidão, amam a integridade. Não de santarrices, de falácias vazias, mas o desejo sincero de agradar a Deus em tudo. Se você procura uma linha do quanto eu posso beber de álcool que Deus se agrada, você não entendeu nada do Evangelho. Se você procura uma linha do quanto você pode ofender a Deus, que ainda Ele tem a paciência com você, você não entendeu nada sobre o Evangelho. O Evangelho é a liberdade para vivermos uma vida nova com Deus. E o que eles na verdade amavam era o pecado. E por amarem ao pecado e as suas próprias cobiças e desejos, eles desenvolveram uma falsa doutrina, doutrina de demônio, estabelecendo um limite que eles poderiam viver sem serem consumidos pelo Senhor. Eles ainda diziam: os perversos é que são felizes. Uma outra declaração de fé equivocada. Escuta aqui. O perverso não é feliz. Ele pode ter dinheiro, mas não felicidade. Ele pode comprar uma casa, mas não um lar. Ele pode comprar alimentos bons, mas não apetite. Ele pode comprar os melhores planos de saúde, mas não saúde. Ele pode ter um rico funeral, mas ele não pode comprar o céu. Não existe felicidade, alegria e plenitude na perversidade. Não existe alegria, bem-aventurança longe de Deus. Não existe. Existem êxtases, existem placebos, existem prazeres, mas bem-aventurança só existe no Senhor. Mas eles julgavam que poderiam ser felizes longe de Deus. Perceba que eles não se entregavam ao ateísmo. Percebe isso? Eles criam que Deus existia. Mas crendo que Deus existia, eles elaboraram falsas crenças em cima dessa existência de Deus, para que eles pudessem continuar com uma vida pecaminosa, sem ter que se consertar diante de Deus revelado na palavra.
Eles ainda diziam: aqueles que cometem iniquidade se livram da adversidade merecida e prosperam. E a pergunta é: prosperam até onde? Ou melhor, prosperam até quando? Até quando aquele que teme ao Senhor prospera? Até quanto o ímpio prospera? Até quanto alguém que vive displicente em relação às coisas de Deus prospera? Asaf fez essa pergunta no Salmo de capítulo 73, e no verso 17, ele recebe a resposta dessa pergunta, quando ele diz: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Eles diziam: os ímpios prosperam, os incrédulos prosperam. Então Asaf diz: então eu coloquei os meus pés na presença de Deus, e uma ficha caiu. Os ímpios serão consumidos, e os justos terão moradas celestiais na presença de Deus. Portanto, talvez você se encontre exatamente no caso desses homens e mulheres, que está no meio do povo de Deus, mas dizendo coisas duras contra Deus, fazendo da comunhão um ambiente destrutivo, e desenvolvendo falsas crenças sobre vida cristã, tentando viver no limite do que você pode viver, pressupondo que existe felicidade longe de Deus, pressupondo que existe esperança e prosperidade longe de Deus. Eu quero dizer para você que tudo isso é mentira. Verso 16. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Presta atenção. Se por um lado havia pessoas que não temiam ao Senhor, blasfemavam e faziam a comunhão um ambiente destrutivo, por outro lado havia um povo que amava a Deus, que honrava a Deus e fazia da comunhão um lugar construtivo, edificante. E note, Deus registra as palavras dos ímpios, mas também registra a palavra dos justos. Deus sabe aquilo que sai da boca daqueles que não temem a Deus, mas também sabe aquilo que sai da boca daqueles que temem ao Senhor. Esses eram homens tementes ao Senhor, que tinham reverência pelas coisas de Deus, que não tratavam as coisas de Deus com desdém, que não deixavam Deus em segundo plano e tampouco blasfemavam contra Deus e contra a sua presença. Pelo contrário, eles eram movidos de santo temor por quem Deus era e por tudo aquilo que envolvia Ele. Eles tinham temor das coisas sagradas, eles tinham temor daquilo que era espiritual, eles tinham temor em relação a Deus. E a pergunta que eu faço a você é: será que você não perdeu o seu temor por aí? Porque deixa eu dizer algo, para blasfemar contra Deus, sempre houve e sempre haverá os ímpios. Basta você abrir as redes sociais, você vai perceber o quão perverso o mundo é. Mas no meio do povo de Deus, nós deveríamos ser cultivados no temor de Deus, cultivado na reverência pelas coisas de Deus, pelo zelo e pelo respeito por aquilo que é sagrado e santo. John Wesley, ele falava uma frase que eu concordo muito com ele, e também é um tipo de oração que eu faço. Ele dizia: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo.
Uma igreja que teme ao Senhor abala o sistema do mundo. Uma igreja que respeita aquilo que é justo, aquilo que é santo e aquilo que é sagrado, abala uma cidade, transforma o cenário moral de uma sociedade. O problema é que nós perdemos o temor. O problema é que muitos daqueles que se dizem povo de Deus perderam completamente todo o senso de respeito pelos mandamentos e pela vontade de Deus. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem em um telejornal, onde eles estavam falando sobre casos de pedofilia e mencionando que a pedofilia é uma doença e é uma doença sem cura. Não! Pedofilia é pecado. E além de pecado, graças a Deus, ainda é crime. E se depender do povo de Deus, deveria continuar sendo crime. O problema é que dependendo do povo de Deus, nós baixamos o nível da nossa moralidade, para não sermos tão quadrados. Eles temiam ao Senhor, e não apenas temiam ao Senhor, pensavam no nome dEle. Preste atenção como isso é sublime. Eles pensavam acerca das coisas de Deus, eles refletiam acerca das coisas de Deus. Quando estavam juntos, eles refletiam sobre a palavra que ouviram no culto, eles refletiam sobre a comunhão, sobre a sua vida devocional, eles refletiam sobre o que Deus estava fazendo, e não perdiam tempo quando estavam uns com os outros. A palavra ainda diz que eles falavam muitas vezes uns com os outros sobre Deus. Que no nome de Jesus, as rodas de comunhão dessa igreja sejam lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus. Que no nome de Jesus, os grupos pequenos dessa igreja sejam lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Que no nome de Jesus, quando nós estivermos juntos, sejam ambientes de edificação, de encorajamento, de fé, e não brecha para que o pecado reine, para que a torpeza alcance espaço. Quantos aqui participam de algum grupo pequeno? Glória a Deus, eu creio que teu grupo pequeno é incrível. Mas deixa eu fazer um acordo com você. Não aceite que seu grupo pequeno se transforme em um ambiente destrutivo, nunca. E no dia em que ele se tornar, me procure. Me procure. Porque com certeza esse grupo pequeno deverá parar de existir. Porque se for para perder tempo juntos, fazendo aquilo que o mundo faz, então é melhor não estarmos juntos. Se for para gastarmos energia, esforço, dinheiro, dedicação, para falarmos as mesmas asneiras que se falam numa mesa de bar, então que a gente pare de se reunir. É melhor você ficar na sua casa com sua esposa e filhos. O tempo de comunhão era tempo de edificação. Era tempo de trazer Deus para o centro e alinhar o coração de todos aqueles com Deus, com o Senhor. Olha o verso 17. E aqui a gente vai indo para a reta final. O Senhor diz: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, e eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Preste atenção, Deus aqui está narrando e descrevendo um tempo aonde Ele vai agir. E nesse tempo aonde Ele vai agir, o trigo será separado do joio, os bodes serão separados das ovelhas, os peixes bons serão separados dos peixes ruins. Ele irá agir, e no dia em que Ele agir, tudo virá à luz. Agora, enquanto esperamos a ação de Deus,
o que o texto deixa evidente a nós é que Deus observa as nossas conversas e as nossas reuniões. Ei? Deus observa as nossas conversas e as nossas reuniões, como os discípulos no caminho de Emaús, que Ele está ali e nenhum deles percebe. Assim é Deus nos seus grupos pequenos, assim é Deus quando nos juntamos como igreja. Eu não tenho dúvidas de que Deus está presente nessa noite. Eu não tenho dúvida de que Ele está observando essa santa reunião nessa noite e registrando em seu livro toda a intenção, palavras do nosso coração. Ele registra as nossas obras. Jesus mesmo fala no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 41, que quando nós dermos um copo de água a um dos pequeninos, Ele sabe quem deu esse copo de água. E Ele recompensará aquele que deu um copo de água para o sedento. Não pense que a sua vida não é notada e reparada por Deus. Não é porque você é um membro dessa igreja, talvez desconhecido, que Deus não está reparando o teu esforço, a tua dedicação, o teu empenho. Não é porque você talvez não ocupe um papel de liderança na igreja, que Deus não está reparando o teu esforço, o teu empenho e a tua entrega. Deus conhece todas as nossas obras, palavras. Ele conhece e Ele registra cada uma delas. E não somente isso, mas Ele promete para esses que o temem, que falam sobre o nome dEle, que fazem da comunhão um ambiente de edificação. Ele promete para esses participação na sua glória. Ei, Ele diz: eles serão meu tesouro pessoal. No dia em que eu agir, eu vou pegar cada um desses e vou colocar no meu cofrinho, num lugar seguro, porque eu sei quem são os meus. Eu sei aqueles que me pertencem. Os santos de Deus são as joias dEle, que estão sendo reunidos nos quatro cantos da terra para o dia do Senhor. Aqueles que reconhecem a Deus como seu, um dia serão reconhecidos como dEle. Se Deus é seu, você também é dEle. E Ele promete agora graça para que nós perseveremos e continuemos. A palavra diz que Deus tem compaixão de nós, como um pai tem compaixão de um filho que deseja obedecer. Aqueles que são pais entendem o que Deus está falando. Nós sabemos quando um filho quer obedecer e quando ele não quer. E Deus é gracioso com os seus filhos que, ainda que tropecem, desejam obedecer ao seu pai. Existe graça sobre esses filhos. E por fim, verso 18: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. E aí a gente volta para a pergunta inicial: vale a pena servir a Deus? Vale a pena cada segundo? Vale a pena cada lágrima? Vale a pena cada gota de sangue? Vale a pena cada gota de suor? Vale a pena cada centavo dedicado ao Senhor? Não vale a pena por aquilo que colheremos nessa vida, porque, como diria Paulo, se temos esperança somente para essa vida, somos de todos os mais miseráveis homens. Vale a pena porque Ele prometeu que um dia Ele agirá, e quando Ele agir, ficará distinguido e evidente os justos e os ímpios. Fazem 15 anos que o Senhor me alcançou.
Fazem 15 anos que eu decidi dedicar minha vida completamente a Deus. Eu não sabia e não queria ser um pastor. Não desejava ser um pastor. Mas eu decidi dedicar a minha vida ao Senhor. Dado o momento da minha história, quando eu trilhava para um caminho diferente, não um caminho de incredulidade ou coisa do tipo, eu entendi de Deus claramente que Ele estava me separando para o ministério. Então eu lembrei da minha conversão e lembrei que eu havia decidido dedicar toda a minha vida ao Senhor. Fazem 14 anos que eu tenho dedicado a minha vida integralmente ao ministério. E a pergunta é, vale a pena? Olha, se fosse pensar nas recompensas terrenas, eu diria para você, não vale a pena nem um segundo. Mas eu não me movo pelas recompensas terrenas, eu me movo pelas recompensas celestiais. E por isso eu sei que vale a pena. Vale a pena todas as vezes que eu chorei. Vale a pena todas as vezes que eu fui culpado. Vale a pena todas as vezes que eu fui injustiçado, caluniado, difamado, perseguido. Vale a pena todas as vezes que eu fui ameaçado, traído, abandonado e rejeitado. Vale a pena. Certamente hoje eu vivo um tempo bom. Depois de 14 anos eu tenho um salário digno. Tenho uma família estável. Tenho uma família incrível. Tenho bons momentos com a minha família, com amigos e com pessoas ao meu redor. Mas se eu fosse fundamentar a minha vida nessas recompensas, eu não passaria pelo que eu passei. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para que você coloque teu coração no lugar certo. Talvez Deus não te chamou para ser um pastor, e se Ele não te chamou, deixa eu te dar um conselho, não queira ser. Agora, certamente Deus nos chamou a todos para que o sirvamos. Para que o sirvamos com os nossos dons, com nossos talentos, com a nossa influência, com os nossos recursos. E eu quero dizer para você que ainda que você não seja recompensado, nessa vida não seja honrado, ovacionado e reconhecido, saiba que existe um peso de glória reservado para todos aqueles que insistentemente perseveram em servir a Deus. Para aqueles que perseveram em fazer aquilo que é agradável a Deus, e mesmo sem ninguém ver, decidem o caminho da obediência, o caminho da retidão e da integridade. Diante disso tudo, nós tiramos algumas lições. E essas são as lições. Primeiro, todos os filhos dos homens ou são justos ou são ímpios. Não existe neutralidade. Quem você é? Não existe meio termo. Quem você é? Segunda lição. Neste mundo, muitas vezes, é difícil discernir entre o justo e o ímpio. Portanto, não corra o risco de avaliar quem é quem no bilhar do dominó. Terceira lição. No tribunal de Cristo, os justos serão glorificados e os ímpios serão eternamente condenados. Vale a pena servir a Deus. Amém. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Talvez você que está aqui nessa noite já se questionou acerca desse questionamento. Vale a pena servir a Deus?
Talvez você se questionou acerca disso usando os argumentos errados. Pensando, talvez não vale a pena servir a Deus, porque talvez eu vou ter que deixar esse ato, esse hábito, ou deixar esse ciclo de relacionamento que eu estou inserido, que eu sei que não convém eu estar lá. Mas esses obviamente não deveriam ser os argumentos para você avaliar se vale a pena ou não servir a Deus. O único argumento a ser pontuado e considerado para uma vida de fidelidade ao Senhor é este: somente Ele tem as palavras de vida eterna. Dinheiro o banco pode dar, saúde médico pode te dar, mas somente Deus pode dar vida eterna a pecadores como nós. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena dedicar a vida inteira a Ele, vale a pena tudo que nós entregamos aos pés dEle. E se nessa noite você se encontra longe do Senhor, não vivendo um relacionamento com Ele e tão pouco dedicando a sua vida a Ele, se esse é o seu caso, nessa noite eu quero te convidar a render-se a Jesus, a reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador, e dessa forma dedicar a tua vida a partir de hoje completamente a Ele. Talvez você não entenda e nem saiba o que fazer, o como fazer, mas aí dentro de você existe uma chama que está fervendo, te chamando para viver isso, como algo dizendo dentro de você: viu, é isso que você precisa. Eu quero dizer para você que se isso está acontecendo dentro de você, é o próprio Espírito Santo te chamando para uma vida com Ele. Se nessa noite você se sente atraído por Deus para esse relacionamento eterno com Ele, aí no seu lugar mesmo, eu quero convidar você a fazer essa oração que eu vou fazer. Diga assim a Jesus, diga assim a Ele: Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço de uma vez por todas de que nada vale a pena se não for o Senhor. Jesus, eu reconheço que eu tenho vivido para mim mesmo, tentando me satisfazer, e eu nunca chego lá. Por isso, nessa noite, eu me rendo completamente a Ti. Reconheço que Você é o Senhor e me submeto ao Teu senhorio. E clamo por perdão dos meus pecados, por uma vida nova, pela salvação que há em Ti. Eu entrego a minha vida a Ti hoje, Jesus. Em nome de Jesus que eu faço isso. Amém e amém. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos no seu lugar. Nós queremos orar por você. Se você fez essa oração rendendo-se a Jesus, levante uma das suas mãos. Aleluia. Por gentileza, você que levantou sua mão, coloque-se em pé no seu lugar. Nós vamos orar por você. Eu quero convidar a igreja que está próximo a estender suas mãos em direção a eles. Os nossos voluntários vão dar a você um livrinho que explica um pouco da decisão que vocês estão tomando hoje. Então depois, com calma, vocês podem ler, refletir um pouco acerca disso. Vamos orar.
Senhor, nós abençoamos a vida dessas pessoas, ó Pai, que nessa noite se rendem a Ti. Clamamos, ó Pai, por Sua misericórdia, perdão e graça, e que hoje se inicie algo novo, algo eterno na vida desses, ó Pai. Dê a eles um novo coração como Tu nos deste. Dê a eles, ó Pai, uma nova mente como Você tem nos dado. Vivifica-os, ó Pai, e gera neles aquilo que homens são incapazes de gerar. Dê a eles, ó Pai, vida eterna. Nós, como igreja, nos alegramos por essa decisão tomada por eles. E também, ó Pai, os abraçamos como nossos irmãos e como parte da família da fé a qual pertencemos. Que o Senhor possa cultivar e zelar, ó Pai, por essa decisão que hoje eles derramam diante do Senhor. Em Teu nome que nós oramos e os abençoamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, o mais alto que você puder. Aleluia. Se você que está acompanhando no YouTube também tomou essa decisão, eu quero te convidar aí no chat do YouTube a manifestar essa decisão, dizendo: eu entreguei a minha vida a Jesus, para que nós também cumprimentemos você e de alguma forma ajudemos a partir dessa decisão. Amém?